Salve, salve, meus amigos do canal, chegando com as notícias do Vasco desta segunda-feira, dia 14 de abril. E amanhã já tem Vasco em campo de novo pelo Brasileirão. O duelo é contra o Ceará, de um velho conhecido da torcida vascaína, o atacante Pedro Raul. Vascão e Vozão ficam frente a frente, apesar das dificuldades que envolvem essa partida. O Vasco vai buscar a sua primeira vitória fora de casa. Vitória essa que daria uma afirmação ao time do Carille nesse decorrer da temporada, já que hoje, com os resultados da rodada, a equipe do Fábio Carille segue no G4 e pode até virar líder temporariamente se vencer amanhã. Mas do outro lado, a equipe do técnico Léo Condé, apesar dos constantes desfalques, bem motivada. Está contando aí com um fator extra para buscar os 3 pontos. Enfim, como chega o Vasco, como chega o Ceará, você vai ficar a par de tudo aqui através de um jornalismo 100% raiz. Então o pedido está de pé. Já larga o dedo nesse like, compartilhe o conteúdo, convide mais amigos a conhecerem melhor o meu trabalho e me dê uma força a mais neste canal. Bora falar então de Vasco, que já viajou para Fortaleza, onde amanhã às 21h30 terá um embate contra o difícil Ceará no Castelão. E para essa partida, como eu já imaginava e falava ontem aqui, alguns jogadores vão ficar de fora, uns por desgaste e outros por problemas particulares, né, em relação aos poupados. O maior nome que figura nessa lista é o Felipe Coutinho. O atual camisa 11 será realmente preservado por conta da sequência desgastante dos jogos, né? O meia está sendo submetido, meus amigos, a um programa especial para que possa aí evitar lesões recorrentes no seu músculo. E se achou prudente tirá-lo desse duelo, ainda mais que tem viagem em jogo. Enquanto isso, ele fica aqui no Rio aprimorando sua forma física e se preparando para o clássico contra o Flamengo no próximo sábado. Outro que ficou de fora da lista de relacionados foi o zagueiro Lucas Oliveira. Ele apresentou dores musculares na sua coxa esquerda e vem realizando trabalhos no campo, por isso será poupado. Em relação a problemas médicos, apenas o zagueiro Maurício Lemos se enquadra neste quesito, já que ele sofreu uma fratura na sua costela durante aquela partida contra o Puerto Cabello. Está em tratamento intensivo, ainda sem data para voltar, porque tem que consolidar ali aquele local da lesão. Sobre desfalques por problemas particulares, Tietê é um que aparece nessa lista. O volante tem enfrentado aí um problema familiar não divulgado pelo Vasco e decidiu-se aí pela sua liberação para esta partida. Até porque é outro também que ficou muito tempo ausente por conta de lesão. E a informação que eu tenho é que mesmo que ele tivesse disponível para essa partida, tinha tudo para iniciar no banco, para que pudesse aí ser preservado de um duelo inteiro. O lateral Puma Rodrigues também não foi relacionado, meus amigos. O reserva do Paulo Henrique foi liberado para acompanhar aí o nascimento do seu filho e ficou de fora também dessa viagem. Enfim, essa é a lista que o Vasco divulgou hoje à tarde. E as maiores surpresas são a volta do Matheus Carvalho, que não foi relacionado na última partida, e as entradas do zagueiro Luiz Gustavo, do lateral direito Paulo Ricardo e do atacante Jean David, que vinha sendo deixado de lado pelo atual treinador. Os demais já haviam sendo relacionados. A ausência maior aí dessa lista é o Esforça, né, que dessa vez não será utilizado. Bom, e o time? Qual a estratégia utilizada pelo Fábio Carille para esse duelo contra o Ceará? Olha, havia uma expectativa do Carille preservar mais jogadores para essa partida, mas por conta desses desfalques de última hora, o técnico teve que repensar um pouquinho e vai tentar fazer as substituições ao longo do jogo. Para a vaga do Coutinho, Carille tem duas possibilidades treinadas, meus amigos: ou simplesmente colocar o Payet e manter a sua espinha dorsal ali na frente com o Garré, o Nuno e o Verratti, ou puxar o Garré mais para o meio, para o lugar do Coutinho, e dar chance ao Ryan para ficar mais pelo lado direito como elemento surpresa e de velocidade. Já para a vaga do volante Tietê, o Jair, jogador que vem sendo mais utilizado pelo Carille quando substitui o Tietê, né, que é o titular. Em que pese o Paulinho também ter sido opção do treinador nesses jogos iniciais aí pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o Jair tem uma pegada mais defensiva, né? E o Vasco joga fora contra um time perigoso que sabe usar a sua casa. Já o Paulinho tem uma característica mais ofensiva. Isso pode ser levado em conta nessa hora da escolha. Bom, vamos mais ou menos aí trazer uma possível escalação do Vasco, já com essas dúvidas que permeiam aí a mente do Fábio Carille. Léo Jardim,
o Paulo Henrique, o João Victor e o Lucas Freitas e o Lucas Piton. O Hugo Moura, o Jair ou o Paulinho, né? Aí a dúvida. O Paê ou até o Ryan, caso ele prefira puxar o Garré para esse setor. E o Nuno Moreira, e aí Garré e o Verratti. E na sua opinião, qual o substituto mais adequado para entrar na vaga do Coutinho? Paê ou Garré? Ou você gostaria de uma outra formação? Então comente e participe. Bom, agora chegou a vez de falar do Ceará. A equipe realizou um treino pronto hoje pela manhã e já concluiu sua preparação para o jogo contra o Vasco. Vindo de um título estadual contra o seu maior rival, Fortaleza, o Ceará até aqui, em 3 partidas, conseguiu um empate, uma vitória e uma derrota. Além disso, segue vivo na Copa do Brasil, onde terá pela frente o Palmeiras pela terceira fase da competição. A maior preocupação por lá é sobre os 3 gols sofridos pelo time na Série A. Até o momento, todos foram nos acréscimos. A equipe tem vacilado muito nessa reta final das etapas e colocado aí um sinal de alerta no ar. Contra o Bragantino, tomou um gol aos 46 do primeiro tempo e aos 48 do segundo. E contra o Juventude recentemente, sofreu um gol novamente aos 46. Mas quem vai trazer todas as informações do Ceará é um setorista lá do Vozão, o Horácio Neto, que faz parte da rádio O Povo CBN e do jornal O Povo. Horácio, conte mais pra gente sobre o Ceará, meu amigo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Horácio Neto, eu trabalho no Jornal O Povo, também na Rádio Povo CBN aqui do Ceará, cobrindo o dia a dia do Ceará. E vou destacar então o que tem acontecido nas últimas semanas e uma projeção desse time do confronto de amanhã e, claro, os desfalques. A gente pode começar então falando que o vovô está sofrendo bastante com a questão de lesões nesse percurso agora da temporada. Tá de fora atletas importantes como Pedro Henrique, por exemplo, um titular absoluto, está completando mais de um mês fora, deve voltar na próxima semana. O Fernandinho, que foi o substituto dele, também se lesionou e deve ficar 3 meses fora, então já não encara o Vasco. Richardson, que é um volante que brigaria pela titularidade, também está fora no período de 3 meses, fez uma cirurgia. Tem os laterais esquerdos, tanto o titular quanto o reserva. O Matheus Bahia teve desconforto muscular. E o Nicolas, esse aí não tem a menor chance. Teve uma lesão, deve ficar por volta de umas 3 semanas, um mês de fora. De resto, você vai ver uma escalação do vovô bem alternativa, até semelhante ao que aconteceu contra o Juventude, devido a esse excesso de jogadores lesionados. Vamos lá, no gol, Bruno Ferreira. Na lateral direita tem a possibilidade de ser o Fabiano Souza, se ele não estiver desgastado, entre o Rafael. A dupla de zaga, Marlon e William Machado. Na lateral esquerda, o Matheus Bahia se estiver recuperado. Se esse cenário não acontecer, a zaga vai ficar Marlon, Éder e William Machado na lateral esquerda. A dupla de volante deve ter o retorno do Sobral como titular e ao seu lado o Dieguinho. Mais à frente, Matheus Araújo aparece como favorito para assumir a função de camisa 10. O trio de ataque com os desfalques deve ter Galeano pela direita, Pedro Raul centralizado e pela esquerda o Ailon. O Ailon não tem a vaga tão garantida assim. O Martínez, o Rômulo, esses jogadores brigam por um espaço entre os titulares. De qualquer forma, é um elenco bem alternativo e o time vai receber o Vasco em casa, na Arena Castelão, no horário horrível, né? Mas com esses problemas aí de jogadores lesionados. Valeu, Horácio, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Olha, e o Ceará que tem um certo trunfo para conseguir os 3 pontos contra o Vasco, viu? A sua casa e a sua apaixonada torcida. Isso ficou muito claro hoje na coletiva à tarde do meia Matheus Araújo, que projetou esse duelo contra o Vasco. Questionado sobre essa situação, se mostrou confiante pelo fato do time voltar a jogar no Castelão. Roda aí. Eu acho que o fundamental da nossa força dentro de casa, não só todo o trabalho que a gente vem fazendo, mas com o apoio da nossa torcida. A gente sabe da força que ela tem, né? Por isso que os jogos aqui no Castelão, quanto maior número de torcedores para nós, melhor, que a gente sabe que eles vão estar sempre ali nos apoiando os 90 minutos. Então isso é muito importante para nós. E eu acho que assim, para a gente manter tudo isso, a gente tem que estar ali dentro de campo dando o nosso melhor, que é o que a gente vem fazendo, né, juntamente com todo o trabalho que o Léo vem fazendo com a gente. Então, a gente está muito confiante para amanhã, apesar, né, da última derrota no jogo passado, mas a gente está muito confiante por tudo que a gente vem fazendo, por todo o trabalho que a gente vem tendo, que a gente vai fazer um grande jogo amanhã. Esse jogo, como eu falei, eu acho que apesar dos desfalques, né, da equipe do Vasco, como eu falei, a equipe do Vasco a gente está jogando Série A, então todos os times são muito qualificados, tem um grupo muito bom. Né, como você falou, pô, apesar do Coutinho não jogar, tem o Payet, que também é um grande jogador com destaque internacional.
Então, assim, eu acho que a gente tem que entrar preparado e mostrar o nosso futebol, aquilo que a gente sempre fez e vem fazendo dentro de casa, que são grandes jogos, com o apoio da nossa torcida, que, como eu falei, eu acho que se a gente manter isso e fizer como a gente fez nos outros jogos, eu acho que a gente tem grande chance de sair com a vitória amanhã. Bom, é isso, meus amigos. Olha, esse é um bom jogo pro Vasco tentar beliscar os 3 pontinhos, viu? O Ceará é um time forte, sim, jogando seus domínios, mas se o Vasco tiver garra, inteligência, ser efetivo, pode perfeitamente voltar com a vitória lá de Fortaleza. E o que seria muito bom em termos de confiança no grupo, né, do Carille, que pega o Flamengo e o Lanús aí como próximos adversários e traria a torcida ainda mais junto para eles. Veremos. Bom, tô indo, essas são as principais informações do Vasco. Eu agradeço demais a sua companhia. Grande abraço!